Olá, seja bem-vinda a mais um Capivara Cast. Hoje o nosso tema é a respeito de doenças virais transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E nossa convidada é a Andréia Negri, doutora em Ciências da Saúde, coordenadora da Vigilância em Saúde de São José do Rio Preto e também professora de saúde coletiva aqui na Faceres. Andréia, muito obrigada por participar aqui com a gente dessa edição. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz e espero aí ter uma ótima conversa com você hoje sobre as doenças que eu acabo trabalhando no dia a dia. Muitas dúvidas, né? A gente vê muito se falar sobre dengue, chikungunya, né? Que a gente vê em notícias, pessoas comentando, até fake news, né, André? A gente vê bastante. Então a gente quer tirar um pouquinho dessas dúvidas, né? E trazer a informação correta para quem está nos assistindo. Para a gente começar do zero. Queria que você explicasse, né? O que é a dengue e o que é a chikungunya e como que elas são transmitidas. A dengue, ela é uma doença viral, como também a chikungunya, como você falou, transmitida pelo Aedes aegypti. Ela causa sintomas inespecíficos nas pessoas, que são sintomas de qualquer infecção, que é febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, uma vermelhidão pelo corpo. Isso é mais sintoma relacionado com a dengue. São os primeiros sintomas que a gente pede para as pessoas ficarem atentas, que se apresentar esses sintomas tem que procurar atendimento médico. A chikungunya, o que acontece? Ela também tem esses sintomas. Além do que, ela também pode ter uma dor articular, mas a dengue também dá dor articular. Olha só essa confusão. Então, o ideal é a pessoa não falar, eu acho que eu estou com dengue, eu acho que eu estou com chikungunya. Na verdade, ela pode estar com uma arbovirose, né, essa doença febril, que deve ser acompanhada lá dentro de um serviço de saúde. Aí o médico vai estar ou notificando para dengue, ou dengue e chikungunya, mas o tratamento inicial dessa pessoa vai ser sempre para dengue, porque a dengue a gente tem um tratamento, que é a hidratação. Para chikungunya, a gente ainda não tem um tratamento específico. Entendi, André. Então, quando às vezes a pessoa tem algum sintoma, né, que pode encaixar em dengue ou chikungunya, é sempre indicado procurar, né, atendimento médico. E a questão de diagnóstico, né? A gente vê muita gente assim, acho que vou procurar atendimento, mas e se não for, eu já faço o exame agora ou não? A gente vê às vezes que tem uns dias para poder fazer o exame. Como que funciona essa parte do exame, diagnóstico? Olha, com relação a diagnóstico, nem todos os casos de dengue ou chikungunya mesmo, a gente consegue coletar. O ideal é que a gente conseguisse que 80% das pessoas voltassem para fazer coleta, mas não voltam. O que é isso, né? Existem vários exames no mercado. Tem exames que vai pegar os sintomas, desde o primeiro até o 5º dia de sintomas, tem um exame específico, que pode ser o RT-PCR, que ele vai identificar a partícula viral no seu corpo, né? E também o NS1. Esses dois exames, até o 5º dia, ele é factível de ser realizado. Depois do 5º, 6º dia, não mais, porque a pessoa não tem mais vírus circulando no corpo para identificar. Então, se a pessoa teve dengue e coletar um desses exames lá no 7º, 8º dia, muito provavelmente vai dar negativo, mas não quer dizer que ele não teve a doença, é porque já passou a fase de replicação viral dentro do seu corpo. Agora, tem um outro exame que a gente faz a partir do 6º dia, que é a sorologia, que é um exame também mais comercial, que a gente fala, que é o que realmente tem no mercado e que todos os serviços oferecem, que é um exame feito a partir do 6º dia. Em uma primeira infecção, a pessoa pode ficar com anticorpos de IgM, que é esse exame que a gente faz, essa sorologia IgM, até 90 dias, tem gente que fica até 6 meses, mas em torno até de 60 a 90 dias. Se ele coletar um exame de IgM para dengue, pode dar positivo. Agora, como Rio Preto é uma área muito hiperendêmica, que a gente fala, já tivemos várias epidemias, então a pessoa às vezes nem sabe se ela já teve a doença, porque tem aquelas pessoas que são assintomáticas, a gente fala disso um pouquinho depois, mas ela nem sabe que teve a doença, aí ela pega a dengue de novo. Muitas vezes essa sorologia, ela sobe um pouquinho e depois já não fica imperceptível em poucos dias, então ela não vai saber se teve ou não. O exame, ele é o ideal que seja feito, mas nem sempre um exame negativo quer dizer que a pessoa não tenha doença. Tem que ser muito bem avaliado pelo médico, descartando outros diagnósticos. Era dengue mesmo? Era chikungunya? Não pode ter sido uma outra doença viral? Pode ter sido qualquer outra situação, né? Covid também, se a pessoa apresentou algum sintoma respiratório, a pessoa, será que é dengue? Será que é Covid?
Sintoma respiratório, a gente sempre associa a outros vírus respiratórios, mas a dengue, ela pode dar falta de ar, que aí é numa fase que a gente está identificando um sinal de alarme. Então, paciente com falta de ar, sem coriza, sem tosse, sem qualquer outro sintoma, mas teve febre, pode ser dengue sim. Então, já tivemos pacientes que, infelizmente, evoluíram para a morte, que ele teve febre, teve dor no corpo, febre, dor atrás dos olhos, prostração, muito cansado, né, não conseguia fazer nada e falta de ar. Entendi. E você falou, né, da Covid, até gripe, né? Muita gente começa com febre, dor no corpo. Como que pode diferenciar? Isso pode ser dengue, isso pode ser uma gripe? É a questão do sintoma respiratório mesmo. Olha, a gente fala nem diferenciação, mas geralmente sim. Se você já tem, né, uma coriza, uma tosse, alguma coisa relacionada a sintoma respiratório, sim, é muito mais uma doença respiratória. Mas não é a própria pessoa que vai poder fazer isso. A gente sempre fala, vai ao médico, faz os exames quando tem que fazer. Mesmo Covid, tem exame que dá negativo e a pessoa tem a doença, né? Ela tem uma clínica, né? Tem outra pessoa na família que está com um exame positivo, está com sintoma respiratório. Ela coleta esse exame, dá negativo e ela tem todos os sintomas, muito provavelmente ela também está com essa doença. É que depende muito da técnica de coleta, ou mesmo da quantidade da replicação viral no corpo daquela pessoa. Vários fatores, né, que pode influenciar. Você falou de assintomático. Como que é essa história, essa questão de tive e não sabia que tive? Como que é? Isso, tive e não sei que tive. A dengue, chikungunya, zika, toda doença viral tem um risco das pessoas até se infectarem, a gente fala, a pessoa se infectou, mas não manifestou a doença, ela não teve os sintomas, então a gente fala que é um assintomático. Nesse período que ela teve a infecção, ela também transmitia, porque ela tinha vírus circulante. Então, se o mosquito picar uma pessoa que ela está assintomática, mas ela está com o vírus, esse mosquito vai se infectar e vai continuar um ciclo de transmissão. Então, por isso que é muito complicado você cortar uma transmissão respiratória, por exemplo, Covid, né? Nós vimos aí, desde quando surgiu a doença até agora, o quanto que tiveram pessoas assintomáticas. Então, o assintomático, ele é transmissor. Não na mesma quantidade, na mesma intensidade que uma pessoa assintomática, mas ele pode ser ele é um potencial transmissor e pode manter o ciclo dessa doença. E tem como, no momento assintomático, mas em algum momento descobrir que já teve sem... Tem alguns exames específicos, por exemplo, de dengue hoje. Se você for falar, eu quero saber se eu já tive dengue, existe um exame que você pode solicitar, o médico pode solicitar e a pessoa vai lá no laboratório e coleta, né? É a sorologia IgG. Você sabe que teve dengue. Que tipo de dengue? Não vai saber. Mas tem um outro exame, que aí a gente utiliza muito mais em laboratório de pesquisa, que aí ele identifica se teve dengue e qual foi o sorotipo que você teve, que é a PRNT. Mas é um exame muito utilizado, muito para pesquisa. Certo. E tratamento, André, é o mesmo para todas? Como que funciona? Olha, dengue, zika, chikungunya, todas pessoas que forem suspeitas dessas arboviroses, o tratamento vai ser inicialmente para dengue. Porque a dengue tem uma hidratação prescrita para a pessoa. O médico ele vai prescrever 60 ml de líquidos por quilo de peso para cada pessoa. Então, por quê? Essa pessoa ela precisa ser hidratada pelo mecanismo de ação do vírus no nosso corpo. Então, a hidratação ela vai prevenir que ela possa evoluir com gravidade e para a morte. Chikungunya e zika, infelizmente, ainda não se tem nenhum tratamento inespecífico como esse da hidratação, né? Ele não é um antiviral que vai lá e mata o vírus, mas é um tratamento de suporte que garante a sobrevida da pessoa. Para essas duas doenças não tem. Então, inicialmente, como para todas as viroses, a gente fala se hidrata, né? Se alimenta bem, para a pessoa realmente conseguir responder àquela infecção viral sem grandes sequelas. E vai ter o período, né, da doença se manifestar, né? E durante esse período fazer esse cuidado certinho para poder... vai acompanhando, cuidar. Porque a chikungunya, ela tem a diferença muito dela com a dengue. A dengue é uma infecção viral aguda que ela se resolve de 7 a 10 dias, 15 dias no máximo, essa pessoa ela vai estar curada, ou mesmo ela pode às vezes ficar internada com sequelas, com outras consequências. Muitas vezes a pessoa, pela baixa dos leucócitos, né, que são os nossos glóbulos brancos que são de defesa, ele faz uma infecção secundária, que a gente fala. Então, eu tive dengue, muitas pessoas já devem ter ouvido falar, eu tive dengue e depois tive pneumonia na sequência, porque baixa a imunidade da pessoa e ela pega uma infecção bacteriana. Então, é comum isso acontecer na dengue.
Na Zika e chikungunya, a Zika ela tem uma outra particularidade muito relacionada aí à transmissão vertical, né, da mãe para o bebê. Mas chikungunya, a característica dela é se tornar uma doença crônica. Ela tem uma fase aguda e depois ela tem uma fase crônica. Por ela ter uma afinidade muito grande pelas articulações, o vírus, quem já tem artrite, artrose, são pessoas que vão ter mais sequelas ainda. Mas, em geral, mesmo quem não tem, ainda pode ficar aí meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, com sintomas de dor crônica mesmo pela doença, por ter tido chikungunya. E para gestantes, quando a gente vê, né, uma orientação mais específica, como que é para gestante que pode ter dengue, a zika ou a chikungunya? A gestante, principalmente em 2016, quando tivemos a epidemia de zika aqui no país e aqui no município também, que os estudos apontaram, né, que o risco para o bebê é muito importante. A zika, na população geral, ela não tem uma sequela grande, um risco grande de morte no adulto jovem, né, como pode ser a dengue, chikungunya, mas ela tem um risco para fazer doenças neurológicas pós-infecção viral, porque a maioria das infecções virais pode dar uma sequela neurológica, motora, muitas vezes. Ela teve esse 20% mais risco de ter essa sequela do que a dengue, e também para o bebê. Então, a transmissão vertical foi muito diagnosticada, caracterizada em relação à zika. E aí, esse bebê, se a mulher se infecta ou no primeiro, segundo, terceiro trimestre, tem aí um risco do bebê nascer com sequelas graves, neurológicas, microcefalia, mas não só mais a microcefalia. Ao longo desses anos, até o critério de definição de caso, né, de o risco do bebê, não é mais o tamanho né, da cabecinha do bebê, e sim as sequelas dele, né, as condições. Então, funções motoras, funções aditivas, como fala? Também relacionado à audição. Então, esse bebê, ele nasce de uma mãe que teve zika, ele deve ser acompanhado, né, no otorrino, pelo neurologista. Então, esse é um bebê que ele precisa de um olhar maior para ver se ele teve alguma sequela relacionada a essa infecção, e que, infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento, né? A gestante, ela só tem mesmo que tentar se prevenir o máximo possível. Agora, com relação à chikungunya, o risco maior, né, observou-se das mães que se infectam no final da gestação, porque ela tem esse vírus circulante no corpo dela, vai transmitir para o bebê pela placenta, e tem relatos de bebês que no nascimento estão com a infecção aguda e tem, né, bolhas pelo corpo, sequelas, toda a fase mais complicada e neurológica relacionada aí à chikungunya também. Então, grávidas, por favor, tem que manter sempre o seu ambiente livre do mosquito, que a gente fala, né? A melhor prevenção é não ter criadouros para o mosquito. Porém, a gente sabe que não é um fator que depende só de uma única pessoa. O que depende da gestante é ela utilizar o repelente. Então, uma indicação para proteção mesmo, para que os bebês não tenham nenhuma consequência, é a utilização do repelente indicado pelo seu ginecologista. Ótimo. André, você é coordenadora da Vigilância em Saúde aqui de São José do Rio Preto, né? E quais os desafios, né? A gente sempre acompanha ter momentos de pico dessas doenças, né? Depois entra no platô, conforme você estava explicando aqui antes da gente começar a gravar. Quais os desafios hoje em dia? Rio Preto passa por uma epidemia de chikungunya, né? Como que é para tentar orientar a população, fazer com que a população colabore, né, e tentar melhorar esses dados aí do município? Olha, Rio Preto, em relação ao controle do vetor, a gente tem uma pendência muito alta. O que é essa pendência? Casas visitadas pelos agentes de saúde que não encontram ninguém, mas são habitadas. Então, essas que são habitadas, a gente precisa de um horário alternativo para estar indo, seja horário noturno ou mesmo finais de semana, que agora, né, nós lançamos a campanha Rio Preto Unidos contra o Aedes, que aos 8 sábados consecutivos a gente vai estar realizando essa ação com os agentes de saúde, indo às casas para reduzir essa pendência. Porque a gente não sabe o que aquele morador tem, né? Ele tranca a porta cedo, volta à noite e a gente, talvez ele não está apto ou mesmo lembra de fazer o controle do vetor dentro da sua casa. Às vezes nem o próprio morador, como você falou, fica o dia inteiro fora, acaba nem olhando isso, né, em casa. Olha, chega e na rotina acaba não verificando. O ideal é que pelo menos uma vez por semana todas as pessoas olhem os possíveis criadores que eles têm em casa, que são, né, os que a gente pode tirar, eliminar mesmo, e os que não podem, como o ralo, né, colocar lá um detergente, uma água sanitária, a questão mesmo do recipiente atrás da geladeira,
né? Um detergente lá atrás já ajuda a não ter essa proliferação, limpar, lavar. E uma coisa que todo mundo tem e esquece é o recipiente, né, da água do PET, do seu cachorrinho, do seu gatinho, que esquece de colocar, de lavar, né? Só vai repondo a água daquele animal. Não, o ideal é que pelo menos pelo animal, né, todos os dias, mas para evitar a proliferação do AIDS, pelo menos uma vez por semana, lavar bem esse recipiente para que não tenha aí a criação de larvas. Certo, a gente passou agora final do mês de março, né, com um pouquinho mais de chuva. Por conta disso, pode ter futuro próximo com aumento de casos? Como que é essa? Podemos sim, né? Porque o pico das arboviroses, da dengue principalmente, que é o que a gente tem mais experiência, né? Acho que acompanho as epidemias desde 2006, né? Eu tenho e assim, né? Uma parte que cada epidemia, uma é diferente da outra, embora possa ser o mesmo vírus, porque não é o fator só vírus e pessoa, né? Tem o fator político, o fator econômico, o momento que está vivendo aquela cidade, então tudo isso interfere muito, né? E aí, como você falou, desafios nosso lá na vigilância, que acabei não falando, é isso. A gente não tem uma receita de bolo, né? Temos sim planos de contingência, organização, isso a gente deixa muito organizado, mas depende do que vai surgir, como de repente, tem uma doença nova lá na China, no final de 2020 e 2019, e aí 2020 começa com todo aquele né, situação da Covid no mundo. Então, isso é esperado. Infelizmente, a cada um período aí a gente vai ter novas pandemias, né? Já deve ter ouvido falar isso, né? Não foi a última que o mundo viveu, nem a primeira e nem a última. Então é muito desafiante, é muito gostoso trabalhar em vigilância, porque não tem uma rotina, embora tenhamos assim, as rotinas de monitoramento, tudo que deve ser feito, mas cada hora tem uma coisa nova, um assunto novo, uma vacina nova surgindo, sempre vacinas que já existiam, estudos novos acontecendo, que precisa melhorar, e essa vigilância para isso. Vou contar um exemplo, o coqueluche, né? É uma doença que a gente fala, nossa, não tem mais. Já ouviu falar recentemente de coqueluche? A gente vê só na escola, quando estuda lá em ciências. Então, desde há décadas, mais de 30, 40, faz vacina de coqueluche em criança. Em 2010, 2011, começamos a ter aumento de casos de coqueluche em criança, no Brasil como um todo. E aqui em Rio Preto também. Nós até participamos do estudo do Ministério na época para ver isso, né? Por quê? Porque a vacina ela vai ter uma eficácia depois da terceira dose, né? Do esquema completo. Então o esquema é 2, 4, 6 meses. E esses bebezinhos com 2 meses, 1 mês, que estavam tendo coqueluche. Então estudou-se, né? E viu-se que quem transmitia para esse bebê? A mãe, principalmente, né? Os principais portadores da coqueluche, mães, avós. O que a gente fez? O Ministério implantou uma vacinação para gestante, que no final da gestação ela toma uma vacina chamada DTPA, que é para proteger contra a coqueluche também. Então essa mãe vai produzir anticorpos, vai transmitir esses anticorpos, vai passar esses anticorpos para o bebê, então ele vai estar protegido e ela vai eliminar o estado de portadora dela. Então reduziu-se de novo muito essa transmissão para os bebês nesses primeiros 6 meses. Então, agora sim, no começo era só para criança, né? Então, vai tendo muita evolução no estudo de cada doença. Adaptando, né, de acordo com o que vai acontecendo. Por isso que, mesmo tendo vacina, essas doenças elas precisam de um monitoramento, de uma vigilância. Por isso que são de notificação compulsória. André, e a vacina da dengue? Como que é o cenário hoje em dia para estar oferecida para a população? Como que está a questão da vacina? O Ministério da Saúde ele incorporou agora, né, de 10 a 14 anos. Rio Preto vai receber, né, pela nota técnica, informe do Ministério que nós recebemos. Nesse primeiro momento serão 7.570 doses que nós vamos receber para essa faixa etária, mas ainda não chegou. Então, pretendemos aí vacinar a nossa população nessa idade. E, é claro, é sempre uma evolução, mas lembrando, a vacina ela é para dengue. Tem zika, tem chikungunya, tem febre amarela, que pode ser transmitida pelo Aedes. Então, é importante que as pessoas fiquem muito atentas com isso. Não falar, já vacinei contra a dengue, meu filho está vacinado, está tudo bem.
o controle do mosquito ainda deve ser feito. A prevenção nunca pode parar, né? Nunca. Andréia, você falou um pouquinho agora a parte acadêmica, né? Você como professora aqui da Faceres, como que os alunos, né, os futuros médicos são preparados para lidar com essas doenças que eu acho que eles vão ter por toda a vida aí agora, né? Bom, pelo menos a gente tenta prepará-los para que, primeiro, né, conhecer a epidemiologia de onde ele vai trabalhar. Né? Eu falo muito isso para os alunos. Você vai para a África, tem que saber o que é transmitido lá. Você vai para o Amazonas, tem que saber o que está acontecendo lá, para a região amazônica. O que tem muito lá? Tem mais malária que dengue, né? Vamos pensar. Então, eles têm que saber quais são as doenças prevalentes naquele local, para ele poder atuar da melhor forma possível. E aqui, né, nas áreas tropicais do mundo, dengue é prevalente. Então, eles precisam saber tratar dengue, conduzir os casos de dengue adequadamente. E as outras arboviroses. Agora, né, com a entrada de chikungunya em 2014, depois da Zika em 2016, existem aí dezenas de arboviroses que podem ser transmitidas. E tem alguma pesquisa ou estudo que você gostaria de destacar a respeito desse assunto? Olha, a gente participa muito, né? A Secretaria de Saúde, nós temos muitas parcerias com as faculdades, né? Para estimular mesmo os artigos científicos e muita parceria. Uma epidemia que nós tivemos em 2013, observamos o quê? Um teste chamado, né, teste NS1, naquela época o Ministério ele tinha colocado como exame diagnóstico. Então, quando os pacientes chegavam, lembra que eu falei no começo que até o 5º dia de sintomas, a pessoa, se ela coletar, ela tendo o vírus circulante no corpo dela, esse exame ele é um exame que vai dar positivo se ele tiver com a doença. Porém, nesse período do dengue 4, porque aí também depende do tipo de vírus, nós observamos que para esse vírus, esse exame ele não era muito sensível. Nós tivemos aí até 40% em algumas situações de falso negativo. Então, com esses estudos e outras observações pelo país, mudou-se o protocolo até do Ministério. Esse exame ele deixou de ser diagnóstico, ele passou a ser um exame de triagem. Se ele é positivo, ele é positivo, mas se ele deu resultado negativo, essa pessoa não descarta de ter a doença e deve ser conduzido como estando com dengue. Imagina, você está com dengue, seu exame dá negativo e o médico não te hidrata. Né, isso é muito perigoso, né? Você pode trazer um risco para a vida daquela pessoa. Então, deu negativo esse exame, o ideal é que o médico continue conduzindo o caso como dengue na fase aguda, para que ele realmente aí, se mesmo que não seja dengue, hidratação não vai fazer mal para ninguém. Com certeza. Para finalizar, qual a orientação que você passa aí para a população, para quem está assistindo, para lidar com essas doenças atualmente? Olha, disciplina. Né? Nós precisamos ter disciplina na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, onde nós convivemos, ter o cuidado com o nosso colega, o nosso vizinho, se observar alguma situação que possa aí ter um criadouro, entrar em contato, tentar orientar, conscientizar essas pessoas que é importante fazer esse controle. Não jogar lixo na rua, não jogar inservível, né, porque isso, além de ser, né, em relação às arboviroses, trazer uma ambiência melhor, né, para a nossa cidade, para onde a gente vive e termos aí um local, né, de viver, né, nossa convívio da sociedade, né, fazer o nosso papel de cidadão, né, de realmente ser responsável pela minha saúde e pela saúde dos outros. Em relação às arboviroses é muito isso, né, eu sou responsável por mim e pelas outras pessoas. Ah, não, mas a minha casa é minha, mas nosso vizinho pode ser um idoso que tem um risco maior para evoluir com gravidade. Se ele pegar dengue, ele pode ter que internar e até evoluir com morte, maior do que qualquer outra pessoa. Então, você tem que pensar no coletivo. Ótimo. Muito obrigada, viu, André, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada a você.